O horizonte de São Paulo estava encoberto por prédios altos e sem fim, cada um disputando espaço contra o céu acinzentado. A cidade fervilhava de vida e movimento, o som das buzinas ecoava pelas avenidas e as pessoas se atropelavam entre passos rápidos. No centro desse caos organizado, em uma sala de reunião envidraçada na Avenida Paulista, Ricardo observava a metrópole abaixo, como quem observa uma máquina em funcionamento. São Paulo era para ele uma engrenagem, uma sequência de objetivos e metas a serem cumpridas, e ele conhecia cada peça dessa máquina. Meticuloso e focado, ele acreditava que sucesso era o único destino aceitável. Precisamos de um corte de 10% nas despesas até o próximo trimestre, anunciou ele aos executivos ao seu redor, com o tom firme que usava sempre. Os rostos à mesa se contorciam em tensão, mas ninguém ousava discordar. Ricardo tinha uma presença fria e decidida, e suas palavras eram calculadas para não deixar dúvidas. Entre uma decisão e outra, ele pegou o celular, desativou uma notificação e voltou a focar na discussão sobre metas. Para ele, cada decisão era uma peça essencial que mantinha seu mundo sob controle, e fé para ele era uma palavra vazia. Tudo se resumia àquilo que podia ser medido e gerido, mas de repente o telefone vibrou uma segunda vez. Era uma ligação que ele ignoraria se não fosse o nome de Clara, sua esposa, piscando na tela com insistência. Algo estava errado e a reunião parecia desvanecer-se ao fundo enquanto ele atendia a ligação. O Gabriel. Ele desmaiou. Estamos no hospital, disse Clara, a voz trêmula e quase inaudível. As palavras dela o atingiram como uma onda de choque, um curto instante que fez seu mundo girar e seus sentidos congelarem. Sem dar explicações, ele se levantou da mesa deixando os executivos perplexos e as palavras pela metade. Ao atravessar a recepção do edifício e correr para o carro, uma sensação de ansiedade e pressa que ele não conhecia começou a dominá-lo. Ele sempre teve tudo sob controle, mas agora, dirigindo pelas avenidas congestionadas de São Paulo, entre ônibus, motos e pedestres, sentia uma impotência inexplicável. As ruas da cidade que ele conhecia também, de repente, se tornaram obstáculos, atrasos que testavam sua paciência e aumentavam sua preocupação a cada segundo. Finalmente, ao chegar ao hospital, ele encontrou Clara na sala de espera, pálida e com os olhos perdidos. Antes que pudesse dizer algo, um médico se aproximou com um semblante sério. Ricardo ouviu com atenção cada palavra. Uma condição rara. Quadro grave. Possíveis complicações. A cada frase, o chão parecia desmoronar sob seus pés, e ele percebeu que a situação era muito mais grave do que ele imaginara. Pela primeira vez, seus recursos e sua influência pareciam não significar nada diante da gravidade que atingia seu filho. Ricardo não conseguia tirar os olhos do corredor que levava à UTI, onde Gabriel estava sendo tratado. Uma parede de vidro entre ele e o filho parecia separar não apenas suas posições físicas, mas também a realidade que ele conhecia daquela que ele não conseguia controlar. Em seu íntimo, ele sentiu o surgimento de algo estranho, um medo palpável que não poderia ser solucionado com um simples telefonema ou reunião. O futuro, sempre previsível e calculado, tornara-se incerto naquele instante, enquanto observava o movimento clínico e impessoal dos médicos e enfermeiros ao redor. Ricardo começou a entender que talvez estivesse à beira de uma crise que não poderia resolver sozinho. Ele sentiu o vazio crescer em seu peito, algo que não se encaixava em seu mundo feito de lógica. A voz do médico era firme, mas trazia uma frieza clínica que apenas amplificava o desespero de Ricardo. O quadro de Gabriel é crítico, Sr. Ferreira. A doença é rara, uma anomalia genética que compromete o funcionamento dos órgãos de maneira acelerada. Ricardo sentiu o chão vacilar enquanto ouvia. Ele,
que sempre lidou com desafios como simples equações a serem resolvidas, agora enfrentava algo que não sabia como controlar. E o que pode ser feito? Eu pago o que for necessário, interrompeu, tentando manter a compostura, mas sua voz traía a ansiedade. O médico respirou fundo, hesitando antes de responder. As opções são limitadas. Temos tratamentos experimentais, mas nada comprovado. Ricardo cerrou os punhos, incapaz de aceitar a vaga resposta. Era como se as palavras do médico não fizessem sentido. Está me dizendo que não há nada concreto? Sua voz era quase um sussurro, carregada de descrença. O médico assentiu, com um olhar compreensivo, mas impotente. Infelizmente, estamos lidando com algo que a medicina ainda não sabe enfrentar plenamente. Faremos o melhor, mas as chances são limitadas. Ricardo sentiu um frio invadir seu corpo, uma sensação que nunca experimentara antes. A segurança com que encarava qualquer desafio desmoronava diante da possibilidade de perder seu filho. Após o médico se afastar, Ricardo, sozinho no corredor frio do hospital, foi tomado por uma onda de determinação que mascarava sua dor. Ele não aceitava aquele diagnóstico como uma sentença. Pegou o celular e começou a ligar para seus contatos, amigos influentes, especialistas e até membros do governo. Uma sucessão de promessas e garantias de favores se seguiu, mas todas culminavam no mesmo resultado frustrante. Não havia nada mais concreto a oferecer. A cada telefonema, sua esperança se esvaía um pouco mais, e o que restava era uma amarga impotência. Dias se passaram, e Ricardo usou todas as suas conexões e recursos para explorar qualquer possibilidade. A sala de espera do hospital tornara-se seu novo escritório, onde ele mantinha seu laptop e pilhas de documentos médicos. A cada ligação feita, a cada e-mail enviado, ele tentava convencer a si mesmo de que era apenas uma questão de tempo até encontrar a solução certa. Clara o observava em silêncio, respeitando o esforço dele, mas também pressentindo que esse caminho o levaria a um beco sem saída. Ela sabia que havia limites que nem mesmo o dinheiro de Ricardo poderia ultrapassar. Em um momento de trégua, Ricardo se recostou na cadeira, exausto. O vazio que sentia parecia consumir cada pensamento, cada partícula de sua confiança habitual. Ele olhou para o corredor onde Gabriel estava internado e tentou se convencer de que sua determinação mudaria as circunstâncias. Mas no fundo, sentia algo quase inimaginável para ele. A noção de que estava à mercê de algo muito maior do que sua capacidade de resolução. Cada tentativa falha intensificava essa sensação, e sem perceber, ele começou a perder a fé em suas próprias habilidades. Ainda assim, ele se recusava a ceder completamente. Não pode ser assim, murmurou, como se ao dizer isso pudesse reverter a realidade. Fechou os olhos por um instante, e imagens de Gabriel vieram à sua mente, o sorriso espontâneo do filho, a energia que o garoto transmitia. O pensamento de perdê-lo parecia insuportável, uma dor que se agarrava ao seu peito como uma âncora. Ele se ergueu da cadeira com os olhos pesados, determinado a continuar lutando, mesmo que não soubesse ao certo para onde essa luta o estava levando. De volta ao quarto de Gabriel, observou os monitores piscando em um ritmo sereno, mas ameaçador. Ali, no silêncio quase cruel do quarto hospitalar, Ricardo sentiu a extensão de sua impotência. Ele, que sempre controlara o próprio destino com mão firme, agora dependia de algo intangível que escapava de qualquer lógica. O olhar dele se desviou para fora da janela, onde as luzes de São Paulo brilhavam indiferentes. As ruas de São Paulo pareciam mais barulhentas e opressoras do que nunca, refletindo o turbilhão que tomava conta de Ricardo. Em um momento de puro cansaço e frustração, ele caminhava pelo centro da cidade, após mais uma visita ao hospital. De repente, sua atenção foi capturada por uma construção que destoava do cenário urbano.
a Catedral Metropolitana de São Paulo. A arquitetura imponente e antiga, com suas torres góticas e vitrais coloridos, parecia um estranho oásis de calma no meio do caos. Sem saber ao certo o que o levava, ele sentiu o impulso de entrar. Ao atravessar as portas da catedral, foi envolvido por uma atmosfera diferente de qualquer coisa que conhecia. O silêncio ali dentro era quase sagrado, quebrado apenas pelo som distante de murmúrios em oração e pelo eco de passos leves. A luz que entrava pelos vitrais coloridos criava padrões no chão, e o aroma de incenso preenchia o ar com um perfume leve e tranquilo. Sentiu-se desconfortável, como se estivesse em um lugar que não lhe pertencia, mas havia algo na serenidade daquele espaço que lhe deu uma estranha sensação de alívio. Foi então que ele a viu. Uma mulher de cabelos escuros e expressão calma, sentada em um dos bancos, rezando em silêncio. A postura dela, a paz em seu semblante, tudo aquilo o intrigava e ao mesmo tempo o desafiava. Como alguém poderia ter tanta tranquilidade, especialmente em um lugar que ele via como pouco mais do que uma peça decorativa da cidade? Empurrado por uma curiosidade cética, ele se aproximou e interrompeu seu momento de oração. Você realmente acredita que isso vai ajudar em alguma coisa? Sua voz saiu carregada de sarcasmo, mas também de algo mais profundo, algo que ele não conseguia controlar. Um misto de esperança e descrença. A mulher abriu os olhos lentamente, sem qualquer sinal de incômodo. Ela sorriu de forma serena, como se já esperasse aquela pergunta. Eu acredito, sim. Acredito que a fé pode nos trazer força e paz, especialmente quando não temos o controle. A simplicidade e calma com que ela respondeu o desconcertaram. Ele a encarou por um momento, sem saber ao certo o que dizer, antes de voltar à sua postura fria. Então, está me dizendo que rezar resolve? Porque se resolvesse, meu filho não estaria sofrendo agora, respondeu ele, tentando manter o tom irônico, mas incapaz de esconder a dor em suas palavras. A mulher assentiu, compreendendo mais do que ele esperava. Sinto muito pelo seu filho, disse ela, a compaixão clara em seus olhos. Eu também perdi alguém importante recentemente. As palavras dela fizeram um silêncio desconfortável se instalar entre eles. Ricardo ficou surpreso ao ver que, mesmo após confessar uma perda pessoal, ela mantinha a mesma expressão serena. Meu nome é Luísa, continuou ela com um tom gentil. Eu acredito que a fé não elimina a dor, mas nos ajuda a enfrentá-la. Se quiser, posso rezar pelo seu filho. Ele quase riu da proposta, mas algo o impediu. Em vez disso, respirou fundo e se calou. A oferta dela parecia tão sincera, tão desprovida de qualquer expectativa, que o deixou sem argumentos. Faça o que quiser, respondeu, tentando não demonstrar o leve tremor em sua voz. Ele começou a se levantar, pronto para sair, mas Luísa o chamou de volta. Neste domingo haverá uma vigília especial. Se quiser, apareça. Estaremos rezando juntos e você pode colocar seu filho nas nossas orações. Ricardo hesitou. A ideia de participar de uma vigília parecia absurda, completamente fora de sua realidade, mas ao olhar para Luísa e ver a convicção tranquila em seus olhos, sentiu uma curiosidade incontrolável. Veremos, murmurou, tentando disfarçar o leve interesse que surgia em seu coração. Ele se afastou, saindo da catedral com a sensação de que algo havia mudado, ainda que fosse apenas uma pequena rachadura em sua descrença. Ricardo observava a tela de seu computador, onde uma longa lista de tratamentos e pesquisas sobre a doença de Gabriel estava aberta. Os números e as análises à sua frente deveriam tê-lo absorvido completamente, mas ele se via constantemente distraído, perdido em pensamentos que tentava afastar. As palavras de Luísa, sua serenidade inexplicável e aquele convite para a vigília no domingo ecoavam em sua mente como um refrão insistente.
Ele balançou a cabeça, tentando ignorar o desconforto que aquilo lhe causava. Isso é perda de tempo, murmurou para si mesmo, como se as palavras tivessem o poder de afastar as memórias daquela catedral e da paz perturbadora que ele sentira ali. Durante uma pausa, ele olhou pela janela de seu escritório, observando o movimento frenético da Avenida Paulista. De repente, a cidade que ele conhecia tão bem parecia diferente. Em meio ao concreto e à pressa das pessoas, Ricardo começou a perceber algo novo, uma presença silenciosa que ele nunca tinha notado. Os prédios, os monumentos, até mesmo os sinais e os ruídos carregavam uma profundidade que antes ele ignorava. Ele não conseguia afastar a imagem da catedral, com suas paredes altas e seus vitrais coloridos, e da figura de Luísa, rezando com um semblante que transmitia paz em meio à dor. Naquele dia, durante uma reunião, ele se pegou distraído novamente, enquanto um dos executivos falava sobre um novo projeto. Sua mente vagava até o hospital, até Gabriel, e depois, inevitavelmente, até a catedral e a promessa de uma vigília que parecia absurdamente distante de sua realidade. Ricardo, você está bem? Perguntou um de seus colegas, interrompendo o fluxo de pensamentos. Ele respirou fundo e respondeu com um sorriso tenso, mas o desconforto permanecia, a ideia de que talvez houvesse algo além de sua compreensão, algo que ele jamais considerou real, começava a se insinuar em seu coração. Mas, no dia seguinte, quando a saúde de Gabriel apresentou uma nova piora, a parede de racionalidade que ele havia construído ao longo dos anos começou a mostrar rachaduras. Ricardo estava ao lado do leito do filho, observando as oscilações nos monitores, a respiração fraca e o rosto pálido de Gabriel. A sensação de impotência o atingiu com mais força do que nunca. Ele lembrou das palavras de Luísa. A fé não elimina a dor, mas nos ajuda a enfrentá-la. Naquele momento, uma nova camada de desespero o dominou. Uma vontade de tentar qualquer coisa, mesmo o que ele considerava irracional. Ao sair do hospital, ele parou no meio da calçada e olhou para o céu. Sentia-se suspenso entre dois mundos, entre a lógica que sempre guiou sua vida e uma nova possibilidade que parecia absurda, mas tentadoramente reconfortante. A vigília de domingo era dali a 2 dias, e ele sabia que a ideia de ir não sairia de sua mente. Aquilo parecia um ato de fraqueza para ele, mas e se, de algum modo, pudesse fazer diferença? Isso é insano, murmurou, mas a voz saiu sem convicção. Ele percebeu que pela primeira vez, a possibilidade de se abrir para algo, além de si mesmo, o atraía. No domingo, com o coração acelerado e a mente ainda repleta de dúvidas, Ricardo se dirigiu à catedral. Cada passo parecia carregar o peso de sua descrença e, ao mesmo tempo, de uma esperança que ele se recusava a admitir. As ruas vazias contrastavam com o tumulto dentro dele, e ao chegar em frente à catedral, respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Lá dentro, a atmosfera era a mesma que ele havia sentido antes, calma, porém intensa. Ele entrou, sentindo-se deslocado, mas determinado a descobrir se havia algum sentido naquilo tudo. Sentado em um dos bancos de madeira, ele olhou ao redor. Pessoas de diferentes idades e origens enchiam a catedral, todas unidas pelo propósito de rezar. Ele percebeu Luísa entre os presentes, em silêncio, com a mesma expressão serena. Sentiu uma pequena centelha de tranquilidade ao vê-la ali, e mesmo sem acreditar completamente, decidiu se permitir ficar. A dúvida ainda o consumia, mas pela primeira vez, ele se rendeu à ideia de que talvez houvesse algo além de sua compreensão. A catedral parecia viva naquela noite, irradiando uma atmosfera que Ricardo nunca antes experimentara.
As luzes suaves dos vitrais se misturavam ao brilho das velas acesas por fiéis que lotavam o espaço. O cheiro de incenso era quase palpável, elevando-se como um véu, perfumado pelo ar, e envolvendo cada pessoa que entrava. Ricardo, ao passar pelas imponentes portas, sentiu-se pequeno diante da multidão. Havia ali uma intensidade espiritual quase esmagadora, uma comunhão silenciosa entre as centenas de rostos voltados para o altar, unidos por algo que ele não compreendia. Mesmo assim, ele avançou, como se estivesse sendo atraído por uma força invisível. Ele se acomodou em um banco lateral, observando as pessoas ao seu redor. Cada rosto refletia devoção, fé, entrega. Homens, mulheres, jovens e idosos murmuravam preces, alguns com lágrimas nos olhos, enquanto outros apenas mantinham as mãos postas, os lábios mexendo-se em súplicas silenciosas. A cena lhe parecia irreal. Nunca havia visto tantas pessoas unidas por algo tão intangível. Ele sempre julgara a fé como uma muleta para os fracos, uma ilusão, mas naquele momento a força daquilo o intimidava. Ricardo olhava com desconfiança e, ao mesmo tempo, com uma ponta de curiosidade que começava a crescer. Foi então que ele notou Luísa se aproximando, movendo-se tranquilamente entre as pessoas, até se sentar ao seu lado. "Que bom que veio", ela disse, sua voz suave, misturando-se ao murmúrio ao redor. Ricardo assentiu, tentando manter uma expressão fria, mas a serenidade dela o desconcertava. "Não sei se fiz a escolha certa. Isso tudo me parece estranho", ele admitiu em voz baixa, sentindo-se quase infantil ao confessar suas dúvidas. Luísa sorriu com compreensão. "Eu sei. A fé pode parecer estranha, especialmente para quem nunca a experimentou, mas às vezes é justamente no desconhecido que encontramos forças que jamais imaginamos ter." As palavras dela o atingiram como uma revelação incômoda. Ele sempre se considerou forte, inabalável, mas ali, naquele lugar, sentia-se frágil. Observou as pessoas ao redor, entregues a algo que ele nunca conseguiu compreender. "Você realmente acredita que essas orações vão ajudar?" perguntou, sua voz saindo um pouco mais dura do que pretendia. Luísa, no entanto, não se abalou. Ela olhou nos olhos dele, com uma compaixão que quase o fez desviar o olhar. "Eu acredito que a fé tem poder, Ricardo. Não é uma garantia de que tudo se resolverá, mas é uma forma de nos fortalecermos para enfrentar o que vier. Eu rezo porque isso me dá paz. Me lembra que não estou sozinha." Ele permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, percebeu o peso da solidão que carregava. Em seu mundo de lógica e controle, ele sempre acreditou que poderia enfrentar qualquer coisa sozinho, mas agora essa solidão lhe parecia insuportável. "Eu não sei se consigo acreditar nisso", murmurou, como se estivesse admitindo uma falha. Luísa colocou a mão sobre a dele, num gesto reconfortante e firme. "Não é uma questão de saber, Ricardo. Às vezes, é apenas uma questão de permitir-se abrir para algo maior que você, ainda que não entenda." Aquelas palavras ecoaram dentro dele. Permitir-se abrir. Nunca havia considerado essa possibilidade. Ele respirou fundo e fechou os olhos por um instante, tentando sentir o ambiente ao seu redor sem julgamentos. O som das vozes, o toque da mão de Luísa, o cheiro do incenso, tudo parecia conspirar para quebrar suas defesas, para abrir uma porta que ele sempre manteve trancada. Quando abriu os olhos novamente, olhou para Luísa, mas a resposta que queria dar parecia presa em sua garganta. Ele não precisava falar. Luísa, com sua calma infinita, compreendia. A vigília continuou, e Ricardo, pela primeira vez, apenas observou sem tentar racionalizar. Ao seu redor, as preces se intensificavam, enchendo o ar de um fervor palpável. Ele sentiu algo estranho.
Uma emoção que não sabia nomear. Não era fé, não ainda, mas uma aceitação silenciosa, uma entrega temporária. Ali, naquela catedral, cercado de desconhecidos, Ricardo começou a experimentar o primeiro vislumbre de algo que sempre ignorou. As preces coletivas da vigília fluíam em uníssono, cada voz formando um murmúrio de esperança e fé que parecia envolver Ricardo em uma bolha protetora. Ele ainda sentia as dúvidas e os ceticismos, mas aos poucos, aquele ambiente o havia acalmado, quase o reconfortado. No entanto, o toque súbito de seu telefone quebrou o transe. Era Clara, e pela urgência em sua voz, Ricardo soube que algo terrível tinha acontecido. Ricardo, Gabriel piorou. Ele foi levado para a UTI, disse ela, com a voz embargada de angústia. Uma onda de desespero o envolveu, como se o chão se desfizesse sob seus pés. Ricardo saiu da catedral quase sem saber o que fazia. Seus passos eram trôpegos e sua mente girava em confusão e desespero. Ele correu pela noite paulistana, o coração batendo rápido e descompassado. A cidade que antes ele observava com a frieza de quem controla cada detalhe, agora lhe parecia imensa e hostil. Um emaranhado de concreto e ruas que o afastavam cada vez mais de seu filho. Quando finalmente chegou ao hospital, foi recebido com um olhar de compaixão e preocupação por Clara, que estava aos prantos. Ele a abraçou, incapaz de dizer qualquer palavra que pudesse oferecer consolo, pois nem ele acreditava que tudo ficaria bem. Enquanto aguardava notícias do médico, Ricardo sentia uma impotência absoluta tomar conta de seu corpo e mente. Ele sempre acreditou que seu poder e dinheiro poderiam resolver qualquer crise, mas agora via quão vazias essas crenças pareciam diante da fragilidade de Gabriel. Nenhuma ligação ou influência poderia resolver a situação, e ele percebeu, com uma dor profunda, que estava absolutamente sozinho na luta pela vida do filho. O mundo de controle e lógica que construíra ao longo de toda sua vida estava desmoronando diante dele, e pela primeira vez ele se sentia vulnerável e pequeno. Em um ato quase involuntário, Ricardo caminhou até a pequena capela do hospital. O espaço era simples, mas acolhedor, iluminado apenas por algumas velas que tremeluziam suavemente. Ele sentou-se em um dos bancos, a cabeça baixa, lutando contra as lágrimas e o orgulho que ainda o impedia de se entregar completamente ao que sentia. Por um longo momento ficou ali, imóvel, como se estivesse preso entre a dor e a incerteza, mas a imagem de Gabriel, seu filho indefeso, no leito de um hospital era insuportável demais. A dor se transformou em um grito silencioso, e pela primeira vez ele deixou que as lágrimas escorressem livremente. Então, quase sem perceber, Ricardo deslizou dos bancos de madeira e se ajoelhou no chão frio da capela. Cada fibra do seu corpo resistia, mas algo maior o empurrava para aquele ato de rendição. Ele, que sempre foi um homem cético e reservado, estava ali, dobrado diante de uma força invisível, admitindo o que sempre considerou fraqueza. Com a voz entrecortada pelo choro, ele sussurrou: Deus, se o Senhor existe, se realmente pode ouvir, eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinho. Cada palavra parecia arrancar um pedaço de seu orgulho, mas ele as pronunciava com uma sinceridade que nunca havia sentido antes. Ricardo respirou fundo, os olhos fixos na imagem de um Cristo na parede. Ele abriu o coração como nunca antes, pedindo por Gabriel, clamando para que seu filho pudesse viver. Eu faria qualquer coisa, mas não posso perdê-lo, ele disse, a voz se desfazendo em lágrimas. Ao falar, ele sentiu uma leveza estranha, como se finalmente tivesse soltado um peso que carregava há muito tempo. Ele percebeu que, naquele momento, estava completamente vulnerável, mas também, paradoxalmente,
mais forte do que jamais se sentira. Ele ficou ali, ajoelhado na penumbra da capela, por mais alguns minutos, deixando que o silêncio tomasse conta de tudo. Ao se levantar, sentiu que algo havia mudado. Não sabia se era a presença de Deus, ou apenas o alívio de ter permitido a si mesmo se abrir, mas algo dentro dele estava diferente. Ele voltou para a sala de espera com um novo olhar, uma chama de esperança que não conseguia explicar, e mesmo sem respostas concretas, pela primeira vez, ele sentiu que talvez não estivesse sozinho. Ricardo estava sentado na sala de espera, a cabeça entre as mãos, ainda sentindo o peso da oração que acabara de fazer na capela. O vazio que o assolava parecia agora preenchido por uma esperança sutil, ainda frágil, mas presente. Foi então que o médico se aproximou com um semblante hesitante, mas visivelmente surpreso. Senhor Ferreira, parece que seu filho está apresentando uma melhora significativa, disse o médico, com os olhos ainda incrédulos. Os sinais vitais de Gabriel se estabilizaram, e ele respondeu a estímulos que até agora eram inexistentes. Ricardo ergueu o rosto piscando, tentando processar aquelas palavras. Era como se o impossível estivesse acontecendo diante dele. A notícia pareceu trazer um silêncio ao redor. Ricardo olhou para Clara, que cobriu a boca com as mãos, as lágrimas enchendo seus olhos. Ele não conseguia acreditar no que ouvia. Sabia que os médicos estavam fazendo o impossível, mas esta mudança repentina era mais do que qualquer tratamento poderia prever. A recuperação de Gabriel era tão improvável que Ricardo sentiu uma onda de choque e gratidão ao mesmo tempo. Ele, que sempre confiou em números e ciência, estava agora diante de algo que ultrapassava todas as previsões médicas. E no fundo, ele sabia. Sua oração havia sido ouvida de uma forma que ele jamais entenderia completamente. Enquanto observava Gabriel repousando no leito, Ricardo sentiu algo novo dentro de si. Não era apenas alívio ou alegria, mas uma aceitação de que havia forças além de seu controle. Ele havia pedido ajuda e, de alguma maneira, essa ajuda viera. Não importava se podia ou não explicar, o que importava era que ele havia permitido que uma mudança ocorresse e Gabriel agora estava ali, mostrando sinais de recuperação. Pela primeira vez, Ricardo sentiu que sua lógica não era suficiente para interpretar o que sentia. Talvez fosse hora de abraçar algo maior. No dia seguinte, ao deixar o hospital, Ricardo sentiu uma necessidade urgente de encontrar Luísa, de compartilhar com ela o que havia acontecido. Ele foi à catedral com a expectativa de encontrá-la, e lá estava ela, sentada em um dos bancos, como se soubesse que ele viria. Quando ele se aproximou, Luísa o recebeu com um sorriso suave, como quem já conhecia a resposta. Ele melhorou, Ricardo disse ainda surpreso. Depois da oração, Gabriel melhorou. Ela sentiu calmamente como se já esperasse por isso, e Ricardo, sem perceber, sentiu uma onda de gratidão pela presença dela em sua vida, naquele momento. Eu vim te agradecer, Luísa, disse ele, as palavras saindo com a sinceridade que há muito não sentia. Se não fosse por você, eu jamais teria me permitido abrir meu coração. Ele se interrompeu, procurando as palavras certas. Eu sempre acreditei que só eu era responsável pelo meu caminho, pelo meu destino. Mas agora vejo que há forças além de nós, e que talvez permitir-se pedir ajuda não seja fraqueza, é humildade. Luísa sorriu, o olhar compassivo e cheio de compreensão. A fé não é sobre ter todas as respostas, Ricardo. É sobre aceitar que às vezes não precisamos entendê-las, apenas confiar. Enquanto conversavam, Ricardo se deu conta de que sua vida nunca mais seria a mesma. As crenças que antes sustentavam seu mundo agora pareciam limitadas, e ele percebeu que não precisava mais tentar controlar tudo. Havia algo maior,
algo que o conectava aos outros e a ele mesmo de uma forma que jamais entendera. Era libertador. E ele sabia que, embora nem todas as dúvidas tivessem se dissipado, estava pronto para aceitar essa nova visão da vida. Naquele momento, Ricardo prometeu a si mesmo que cultivaria essa nova perspectiva, que buscaria na fé e na conexão humana algo que os números e o controle nunca poderiam lhe dar. Ao despedir-se de Luísa, ele sentiu que estava se despedindo de uma antiga versão de si mesmo, uma versão que sempre procurou certezas absolutas, mas que agora se permitia viver com a leveza da aceitação. As semanas que se seguiram à recuperação de Gabriel trouxeram a Ricardo uma nova perspectiva, algo que ele nunca teria imaginado meses atrás. O escritório e as reuniões, antes o centro de sua vida, agora pareciam ocupar um lugar secundário. Ricardo passou a frequentar a Catedral Metropolitana de São Paulo regularmente. O lugar que agora lhe trazia paz e reconforto. A grande estrutura de pedra, com seus vitrais e o silêncio acolhedor, tornou-se um refúgio onde ele se conectava com algo que finalmente entendia ser mais profundo do que qualquer meta ou resultado. Em suas visitas, ele se via em preces sinceras, não pedindo, mas agradecendo pela cura de Gabriel e pelo caminho de fé que, de forma inesperada, o transformara. Com o tempo, Ricardo notou que seu coração estava mais aberto, que sua visão sobre as pessoas ao seu redor havia mudado. Caminhavam lado a lado, sob o sol da manhã, em direção à catedral, onde pretendiam agradecer pela vida e pela cura de Gabriel. Ricardo sentia cada passo como uma reafirmação de sua transformação, uma celebração silenciosa de sua nova fé e da vida que quase perdera. Ao chegarem à catedral, foram recebidos por rostos conhecidos pela comunidade que agora também era parte de sua vida. Passou a conversar com os vizinhos que antes cumprimentava com frieza, a conhecer as histórias dos funcionários do hospital que cuidavam de Gabriel e até mesmo a se interessar pelas necessidades da comunidade. Aquilo que antes ele julgava como fraqueza ou perda de tempo, agora lhe parecia essencial. Uma nova força que brotava da aceitação e da humildade. Ele já não era mais o homem implacável e distante de antes. Aprendera a valorizar as conexões humanas e o poder da presença e do amparo que ele próprio por tanto tempo se negara a aceitar. A cada visita à catedral, ele se sentia mais acolhido e mais grato, como se um pedaço de si mesmo estivesse sendo reconstruído. Gabriel, aos poucos, recuperava a saúde e o sorriso, e juntos eles encontraram momentos de paz que ele jamais havia permitido em suas vidas. Na entrada da catedral, ele parou por um instante e olhou para São Paulo ao redor. As construções, os carros, as pessoas que se moviam freneticamente não mais o oprimiam. Agora, ele via beleza em tudo isso, um equilíbrio no caos da cidade que refletia o novo equilíbrio em seu coração. Aquilo que antes lhe parecia uma máquina impessoal, agora era uma cidade cheia de vida, de histórias e de almas em busca de algo maior. Clara observava a transformação do marido com surpresa e alegria, percebendo quanto essa jornada de fé havia suavizado o homem rígido que ela conhecera. Ricardo estava se redescobrindo e, ao mesmo tempo, reaproximando-se de sua família, agora com uma presença mais plena e atenta, diferente da versão ausente e controladora de antes. Em um domingo ensolarado, Ricardo e Gabriel decidiram caminhar juntos pela Avenida Paulista, algo que antes ele jamais teria pensado em fazer, em meio ao vai e vem das pessoas. O menino, com a energia renovada, corria e apontava para as árvores, as pessoas e as artes urbanas que decoravam a avenida. Ricardo, observando o filho, se deu conta de quanto tempo havia desperdiçado sem valorizar esses pequenos momentos. Pessoas que antes lhe pareciam estranhas e distantes, o cumprimentavam com sorrisos e calor,
e ele, em troca, devolvia esses gestos com uma gratidão sincera. Ricardo percebeu naquele momento que sua vida agora estava repleta de um sentido que não vinha da lógica ou do controle, mas de algo que ele finalmente compreendia. Ele encontrava conforto na conexão e na fé, um sentimento que ia além de qualquer entendimento racional, mas que lhe trazia uma paz verdadeira. Ele respirou fundo, sentindo-se parte daquele todo, com uma paz que nunca pensou ser possível. Enquanto Gabriel o puxava para dentro da catedral, Ricardo sorriu, finalmente compreendendo o poder que havia na fé e na aceitação de sua própria vulnerabilidade. Encontraram um propósito e uma esperança que iam além das conquistas materiais, e ele sabia que esse novo caminho era agora o mais importante de sua vida.